Saúde a todos com a graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje trago para nós uma reflexão que se encontra no livro de Marcos, capítulo 11, versículos de 12 ao 14, que diz o seguinte: No dia seguinte, quando eles estavam voltando de Betânia, Jesus teve fome, viu de longe uma figueira cheia de folhas e foi até lá para ver se havia figos. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, porque não era tempo de figos. Então disse a figueira que nunca mais ninguém coma de suas frutas. E os discípulos ouviram isso. Então, meus amados irmãos, essa história nos fala de quando Jesus ele estava passando perto de uma figueira e ele viu que a figueira estava cheia de folhas. Ele foi conferir se havia algum fruto, porque ele estava com fome. Mas chegando lá não havia nenhum fruto. Então Jesus amaldiçoou a figueira. Neste momento, você deve estar se perguntando por que Jesus amaldiçoou a figueira. Mas tinha uma curiosidade que é muito importante para nós entendermos tudo isso. A maioria das árvores coloca primeiramente as folhas para depois vir os frutos. Mas com a figueira é totalmente diferente. Primeiro vem os frutos e depois que vem as folhas. Então, se aquela figueira tinha folhas, consequentemente, ela também tinha figos. Mas eu queria compartilhar duas lições para nós sobre isso. A primeira lição é: não viva só de aparências. Aquela figueira, ela estava repleta de folhas, mas não tinha nenhum fruto. Ou seja, ela estava vivendo só de aparências. Muitas pessoas dão mais valor à aparência do que realmente importa, que é dar frutos para Deus. Uma segunda lição é: dê frutos em todo tempo. Lá no texto lido, no versículo 14, diz o seguinte: Quando chegou perto, encontrou somente folhas, porque não era tempo de figos. Então, no próprio versículo diz que não era tempo de figos, mas isso nos mostra que devemos dar fruta em todo momento. Devemos dar frutos para Deus a todo o tempo. Então, que cada dia nós venhamos ser uma figueira que dá sempre frutos e frutos para Deus e que não vive só de aparências. Amém? Fiquem com Deus e que Ele os abençoe.